Olá, boa noite. Aqui quem fala é Rodrigo Valadão, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia Pública da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. É uma alegria, uma honra muito grande dar prosseguimento a esse projeto ESAP em Casa. A ideia é de levar um pouco das questões que estão sendo debatidas no direito público para a casa de todo mundo. Enfim, a ideia é que não só a gente leve ESAP para dentro da casa das pessoas, como também que as pessoas se sintam em casa. Então a gente optou por esse formato mais próximo, menos formal. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está dando pano para manga no que diz respeito ao enfrentamento à Covid, que é a questão relativa ao uso dos dados pessoais pelo poder público. As questões aí são de imensa complexidade. Enfim, a gente pode citar algumas: compartilhamento de dados de geolocalização por operadoras de telefonia, uso de mapas de calor e de apps de rastreamento de contatos, os próprios apps, aplicativos da Caixa Econômica Federal, enfim, do Ministério da Saúde. São milhares de temas interessantes, questões interessantes que surgem no enfrentamento, no uso de dados pelo poder público no enfrentamento da Covid. Estou aqui registrar a presença ilustre do Gustavo Binemboim, debutou com a gente no projeto ESAP em Casa semana passada. É uma honra ter você aqui, Gustavo. Eu já vou chamar a Viviane Nóbrega. Tá? Para quem não conhece a Viviane, acho difícil que ninguém... A Viviane é ex-juíza de direito do TJ de São Paulo, especialista em privacidade e proteção de dados, uma estrela, enfim, pessoa queridíssima, conhecida por todo mundo no meio, autora de diversos livros. E eu vou dar uma dica aqui, para quem não conhece ou para quem já conhece, não deixar de seguir o perfil Next Law Academy. E a Viviane, todos os dias, né, Viviane, 9 da manhã, me corrija se eu estiver errado, está debatendo questões ao vivo sobre privacidade e proteção de dados. Viviane, é uma honra imensa ter você aqui, tá? De verdade. Eu agradeço demais. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, mais uma oportunidade, né? Eu amo essa temática, né? Como você estava comentando, fiquei 25 anos no tribunal e deixei o tribunal especificamente para me dedicar com exclusividade à proteção de dados, né? Eu já estudava privacidade desde 2001. Então, assim, hoje eu respiro isso, né? E aí, agora aqui, né, nesse período... Bom, enfim, eu saí do tribunal em 2018, aí acabei montando a minha empresa, que é a Next Law, que é exclusivamente na área de educação mesmo, né? E agora, por conta da quarentena, a gente resolveu criar um projeto chamado Trilha LGPD. Então, todos os dias, amanhã acho que é o 20º episódio, às 9 horas da manhã, sábado, domingo, Páscoa, feriado, passamos por tudo. A gente está lá e os nossos alunos e quem mais queira entram, como a gente está entrando, e fazem as perguntas que eles acharem, enfim, aquilo que está incomodando. Aí eu pego sempre a pergunta, dou um contexto assim geral e respondo. Então está funcionando, o pessoal está curtindo muito. Bacana, eu já vi 2 e recomendo. Tá? Viviane, foi muito triste, né? Você era a nossa convidada no Encontro Nacional de Advocacia Pública por causa da Covid, enfim, a gente teve que adiar. É uma pena, mas está só adiando e por enquanto a gente vai ficando por aqui, né, conversando através do Instagram. Fala um pouquinho para a gente, não só dessas questões que eu levantei no início, mas enfim, o que você está ouvindo aí sobre a questão da utilização de dados pessoais pelo poder público? Teve a questão do adiamento da LGPD, enfim, você tem a palavra, fala um pouquinho para a gente. Tá bom. Bom, na realidade, né, eu acredito que a grande parte das pessoas que estejam aqui, que gostem desse tema, já sabem que a nossa lei, desde o início, passou aí por uma série de vicissitudes, né? Então, a gente já teve uma primeira prorrogação, a lei já deveria ter entrado em vigor no mês de fevereiro. Aí acabou passando, quando teve aquela medida provisória no finalzinho do governo Temer, né, que houve o veto relativo à questão da autoridade, e aí por uma questão técnica, né, propriamente dita, porque quando foi para a Casa Legislativa houve uma alteração no que se refere, porque a Casa Legislativa mudou para aquilo ser uma autarquia, né, e aí no final claramente não poderia, então voltou, houve o veto, bom, enfim. Mas aí por toda essa história,
acabou jogando para agosto, né, desse ano, né? Bom, enfim, aí mudou o governo e tudo mais, e por questões... Eu sou muito pragmática, sabe, Rodrigo? Acho que assim, não é o caso da gente toda hora ficar falando ai, deveria ter feito isso, ai, deveria ter feito aquilo. O fato é que quando chegou agora, nós não tínhamos ainda autoridade, o que é absolutamente ruim, né? Claramente ruim, e nós fomos apanhados pela questão toda da pandemia, né? E um dos pressupostos para esse projeto de lei, o 1179, é justamente a inexistência da autoridade e o que vem a ser agravado, de uma certa maneira, com a dificuldade das empresas de, enfim, conseguirem agora dar prosseguimento. Apesar que eu já ressalvo que não é impossível, né? Até porque a conformidade ela não tem que ser alcançada na sua totalidade. Tem muitas coisas que poderiam ser feitas. Mas, assim, eu consigo, olha, acredite em mim, apesar de eu respirar isso, eu consigo quase que defender as duas posições mesmo, né? Eu acho que, por um lado, é extremamente prejudicial para o Brasil, né? Por conta de uma série de tópicos que seriam muito relevantes e que impactam diretamente, inclusive a questão da própria economia, com relação, por exemplo, a questões específicas das transferências internacionais e uma série de coisas. Mas, por outro lado, eu consigo compreender que as empresas estão agora 100% focadas na sobrevivência. Então, eu acho que não tem muito, assim, uma solução perfeita, né? Mas, focando especificamente no setor público, né? Que eu acho que é hoje mais o objeto mesmo dessa nossa conversa, né? O que a gente observa é que o setor privado, ele até que nesse tempo, porque como eu tenho lidado com treinamentos, inclusive em company, eu fiz kickoff de grandes empresas, os kickoffs são aqueles atos inaugurais dos projetos de implementação, e dou muito treinamento em company. Então, eu tenho uma proximidade bastante grande, embora eu pessoalmente não faça projeto de implementação por opção, porque eu acabei ficando mesmo na educação, a gente percebe até um certo ponto, um bom nível de, vamos dizer assim, de awareness, muitas empresas empenhadas, já até num nível bom. O que não se pode dizer do setor público, em geral, que absolutamente, não, com raríssimas exceções, para não cometer talvez uma injustiça, e eu não gosto muito de generalizações já por padrão, né? Mas, na verdade, onde você vai, Rodrigo, assim... Os setores não têm ideia, muitos, porque a gente tem que olhar, no caso, o setor público como todas as esferas, todos os poderes, né? Quer dizer, é um leque muito grande. E assim, a gente não vê, vamos dizer assim, essa preocupação que seria a básica, que era começar a fazer a própria lição de casa, ou seja, os projetos de implementação internos, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né, que teriam que estar ocorrendo, né? Eu sei de alguns tribunais, no meu caso, né, que eu dei treinamento em tribunais também, sei de alguns tribunais pontuais que estão indo devagarzinho, mas é tudo muito incerto e muito incipiente. E isso, o que revela, num sentido geral? Revela uma falta de comprometimento e até de aceitação com relação à existência da lei, e muitas vezes motivada pela falta de conhecimento mesmo, né? Então, isso acabou impactando de uma maneira mais acentuada agora com relação ao Covid, né? Uma série de ações em cadeia mesmo, né? Que não resistiriam sequer, porque a gente não pode falar da LGPD formalmente porque é uma lei que não está em vigor, mas primeiro que não está alinhado assim minimamente com o sistema geral de proteção de dados, e que a gente tenha claro que a proteção de dados ela não está só dentro da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que não está em vigor ainda, né? Então, por exemplo, a própria Anatel, com relação agora a essa medida provisória, ela... numa reunião, inclusive hoje, para quem tiver interesse, lá no meu LinkedIn eu fiz um histórico, né, de todos os atos que vieram a partir da medida provisória de compartilhamento das empresas de telecomunicação com o IBGE. Eu fiz um histórico e a própria Anatel, no dia seguinte, já numa reunião emergencial, já fixou que potencialmente aquilo não estaria de acordo com os princípios que já estão, inclusive, em vigor, né? Obviamente, tipo a própria Constituição Federal. Quer dizer, que haveria uma invasão da esfera da privacidade, né? Que, de uma certa forma, a gente não tem ainda o direito fundamental, né? Que possivelmente teremos, né? Se vier a ser aprovada a PEC 17,
o específico da proteção de dados, mas a privacidade ela é evidente, né? Quando você fala, por exemplo, em buscar endereços, né, para fazer pesquisas, vamos dizer assim, remotas, né? Enfim, tem uma série de coisas. E eu acho que isso é muito ruim, né? Porque acaba mobilizando o país agora, por exemplo, nós temos aí, acho que 4 ou 5 ADINs, né, já com relação a essa medida provisória. A ministra Rosa Weber já deu prazo de 48 horas, deve vencer hoje ou amanhã, para que o executivo tenha que se pronunciar claramente sobre a medida provisória. Então, de que eu digo que é muito ruim? Porque eu acredito que todos os poderes agora deveriam, de alguma certa maneira, estar alinhados por uma causa maior, que é o próprio combate à Covid num sentido amplo. E a gente, no final, fica discutindo a própria constitucionalidade de algumas medidas, quer dizer, não tem esse cuidado, né? E muito motivado, isso a gente tem que reconhecer, pela inexistência até então da nossa autoridade, né? Porque, por exemplo, no ambiente europeu, você tem lá o Comitê Europeu de Proteção de Dados, né, que é o conhecido European Data Protection Board, que ele funciona de uma maneira supranacional e ele dá diretrizes e ele que faz, vamos dizer assim, a gestão, né, da matéria da proteção de dados para todos os países que estão submetidos diretamente, né, ao GDPR. E lá, por exemplo, do dia 13 até agora, 13 de março, na verdade, não é 13 de abril, 13 de março até agora, na verdade, o comitê já se pronunciou 3 ou 4 vezes. Inclusive, ontem foi publicado mais uma diretriz, né, que são as Guidelines 4/2020, falando justamente o que pode, o que não pode. Então, nós temos na Europa, muito diferente daqui no Brasil, a gente tem regras, né? Que, logicamente, você respeita as peculiaridades do ponto de vista das legislações nacionais, mas como nós temos um sistema supranacional e o GDPR, para quem não sabe, regulamento no contexto da União Europeia, ele tem o sentido de lei e ele incide verticalmente sobre todos os países integrantes da União Europeia. Mesmo o Reino Unido agora ainda está submetido, porque não venceu ainda o processo de transição, né, para deixar de ter a aplicação direta do GDPR. Ainda tem mais 3 países que compõem a EA. Então, nós temos 30 países submetidos diretamente. E aqui, infelizmente, a gente não tem. Então, falando objetivamente, o que eu considero mais importante é o seguinte: eu acho que se você não tem muito conhecimento sobre proteção de dados em geral, eu acho que basta que você saiba 2 coisas. Se a pessoa falar assim, vamos supor, se tiver alguém aqui, a gente fala assim, eu nunca nem li essa lei, não tenho ideia do que você está falando. Então, eu vou dizer 2 coisas que são, ainda que a pessoa não saiba nada, que as pessoas vão conseguir entender. Em primeiro lugar, os dados só podem ser coletados para uma finalidade específica. Essa é uma palavra-chave, finalidade. Então, você tem que ter a finalidade específica justificadora de um determinado tratamento de dados, vamos dizer assim. E a segunda coisa é que, ainda assim, quando você tem uma finalidade bastante definida, você só pode coletar o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo dos dados, né? Que é o princípio da minimização, né? Então, você tem que amarrar aquilo. É claro que se fosse descer a minúcias, nós temos 10 hipóteses legais, que são os requisitos, né, do tratamento. Você tem que encontrar uma hipótese legal lá que você se enquadre para poder fazer o tratamento. Mas ainda que você não saiba nada disso, ainda que você não saiba nada, é bastante intuitivo para qualquer pessoa, minimamente que conheça um pouco, né, sei lá, que já tem estudado, ou até a própria Constituição, que você tem que restringir toda a ação estatal, né, a uma finalidade e ao mínimo do ponto de vista da intrusão, né? Então, essa é uma fala minha para quem não sabe nada, por exemplo, de proteção de dados. Porque se você quiser avançar, tem uma série de violações que são específicas, né? Sim. Então, assim, o ponto é esse. Agora, provavelmente o Fabrício vai detalhar com mais vagar, né, do que eu, porque ele está lá em Brasília, a quantidade de atos que existem hoje questionando essa medida provisória, por exemplo, né? Que se destinaria a compartilhar os dados com o IBGE
Aí a gente já começa a questionar se poderia ser feito realmente por medida provisória. E aí algumas explicações que ainda não convenceram. E o que eu fico mais assim chateada é que com tudo isso, com a intimação do Supremo, com isso, com aquilo, ninguém vem a público falar, né? Nem apresentar dar uma satisfação verbal, não precisa ser por um ato. Faz o que a gente está fazendo. Pega o microfone e fala alguma Sim. coisa, né? O que eu percebo, Viviane, com a vivência de dentro, né, no setor público, é mais ou menos o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, essa ideia de proteção de dados, ela tem um componente jurídico, mas não é não é o mais, digamos, a parte mais densa. O grande problema, o que eu vejo, é que o poder público não conhece os seus processos, então ele não consegue fazer uma análise de onde estão os riscos, como que os dados são tratados, porque simplesmente não se sabe como se faz a coleta, não se sabe para que finalidade, enfim. O poder público realmente não conhece os seus processos internos. Então isso fica muito mais difícil, porque como que você vai introduzir essa ideia de proteção de dados se, né, o poder público sequer sabe como eles são coletados, como eles são geridos, como que eles são descartados e por aí vai. Ele não conhece nada de si próprio. Então isso gera uma dificuldade realmente imensa. É uma coisa que eu vejo lá dentro, por exemplo, da escola, entendeu? Os processos não são mapeados, enfim. Eu não sei literalmente muita coisa do que ocorre lá dentro, né? É muito assim, sempre foi feito assim, sempre teve um servidor que sempre fez assim, e no final das contas a gente, caramba, peraí, mas como que eu primeiro tenho que mapear isso, para entender o fluxo da informação. Sem isso, mas, eu fico girando no vazio. Eu como vim, né, do setor público, né, a gente costumava dizer, né, eu fiquei lá 25 anos no tribunal, o tribunal adorava montar comissão para tudo. Tudo tinha uma comissão. Não sei na Procuradoria, mas dá uma comissão para isso, comissão para aquilo, comissão para isso, né? Então, esse é o tipo da matéria que demandaria, independentemente da vigência da lei, sabendo que a lei é uma realidade, porque ela está aprovada, né? Se vai entrar agora, se vai entrar em janeiro, se vai entrar daqui a 10 anos, eu não sei. Mas isso, na verdade, um dia vai entrar. E é altamente relevante, porque qualquer pessoa minimamente informada já consegue perceber, tipo, por documentário na Netflix, que hoje a questão de dados é um problema mundial, né? Se a gente acreditava que os gigantes, né, que sempre fizeram um pouco caso disso, se agora eles estão completamente assim, adaptados, ou pelo menos se esforçando para não responder, para não infringir, estão tentando responder de maneira adequada, porque as empresas, no caso as privadas, elas sabem que hoje isso impacta a reputação. A reputação não é por amor à causa, entendeu? A reputação afeta os negócios, né? Enfim, então, mas para mim não importa. Importa que faça direito, entendeu? A intenção, tudo bem, a empresa nasceu para dar lucro mesmo, né? Agora, o setor público é diferente, entendeu? O setor público é diferente. Como ele não tem essa motivação, então ele se coloca assim, tipo, e assim, os raciocínios são ridículos, por exemplo, porque não tem penalidade pecuniária para o setor público, né? Então, então a pessoa acha que não há consequência, entendeu? E aí sempre fica tudo muito num mix assim de pensamentos. Não tem dinheiro para isso, porque a gente tem que levar em conta tudo. Pega o executivo, pega o legislativo, pega o judiciário, de todas as esferas. Então, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para merenda, então como que eu vou fazer, não sei o quê, não tem leito hospitalar, como que eu vou fazer a implementação? Então, assim, é tudo muito nebuloso, é muito complexo mesmo, né? E eu sei que há um comitê que foi formado no âmbito do Poder Executivo Federal, né? E aí eu me pergunto, porque eu li notícias, assim, eu nem sei quem são as pessoas que estão lá, onde é que estavam essas pessoas ao momento do aconselhamento com relação a essa medida provisória, né? Façam comitês. Eu digo para todas as gente da área pública, não sabe fazer? Pega meia dúzia que sabe e senta numa cadeira para discutir as coisas. É isso. Fazer o quê, né? Não tem outro modelo. Se você não tem as guidelines, se você não tem a autoridade, é o que dá para fazer. Eu falo que viver é a arte do possível. Se eu fosse gestora, né? Agora sair do setor público, mas se eu fosse gestora, eu falei assim, gente, peraí, nós temos que fazer alguma coisa. Aliás, eu fiz isso no tribunal. Antes de sair, eu montei um grupo informal, mas enfim, que a gente estava acompanhando o processo legislativo mesmo, né? Da aprovação da lei. Enfim,
Então, eu chamei lá meia dúzia, a gente tem um núcleo de direito digital lá da Escola da Magistratura, que eu faço parte, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas, para ser bem sincera, fizemos tudo bonitinho no âmbito da escola, e quando chegou na presidência do tribunal, não dá, não sei o quê. Aí sempre começa o golpe a tesoura. Agora eu falei, então eu não vou poder mexer com produção de dados aqui. Fui, já tinha tempo para me aposentar. Aí foi isso, né? Viviane, é um prazer ter você, de verdade, tá? Se você quiser continuar aqui com a gente, para depois mandar uma pergunta para os demais, tá? Eu vou pedir a licença, então, para tirar você, para poder colocar o Fabrício para dentro. Maravilha! Tá bom? Beijo, até daqui a pouquinho. E um beijo pro pessoal aqui. Tem um monte de trilheiros aqui que estão acompanhando. Tem um monte de gente. Beijo. Legal, tchau. Fadis. Eu vi aqui a Mila Talarico, que é lá da Comissão de Proteção de Dados do OAB do Rio, falou exatamente isso. Isso é uma oportunidade, né, para o próprio setor público começar a entender os seus processos. Gente, vou colocar aqui para dentro agora, para quem não conhece, Fabrício da Mota Alves, eu fiz um curso com ele lá em São Paulo, é um craque, gente finíssima, advogado especialista em proteção de dados e privacidade. Ele é membro indicado pelo Senado Federal para o Conselho Nacional de Proteção de Dados, de dados pessoais e privacidade. Vamos esperar a conexão se encerrar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, meu amigo. Estou te mas ouvindo. A sua imagem ainda está carregando, mas a sua voz já está entrando. E está entrando bem. Eu não sei o que está acontecendo, Valadão, mas toda live agora está acontecendo isso aí. Eu começo a entrar e congela a imagem. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Você fica aí que eu vou... vou sair e vou tentar tirar. Então tá bom. O Fabrício, inclusive, ele costuma falar uma coisa que é interessante realmente sobre esse adiamento que a LGPD teve, que ele fala que vai entrar em vigor da pior forma possível, né? Porque postergou a autoridade nacional, postergaram as multas, mas não postergou a parte de princípios, enfim. Isso vai dar muito problema agora? No que diz respeito à defesa do consumidor. Cara, então, o áudio tá bom, mas a imagem continua ruim. Que coisa, então, tá e agora para mim a minha própria imagem agora não está congelada, a câmera está funcionando normalmente, a Flora está dizendo que pode ser o Wi-Fi. Pois é, não sei, bom, enfim, o que a gente faz? A gente segue? Não, a gente continua, cara, infelizmente a gente não vai te ver, mas a gente ouve. Tá bom, então tá ótimo. Vamos ver, daqui a pouco o colega aqui está sugerindo ir para o 4G, então deixa eu desconectar. E agora? Meu amigo, o seu áudio vem, mas a sua imagem não vem, não. Não tem jeito não, cara. Olha, e agora congelou a minha própria imagem aqui. Tô no 4G, vou pro 5G, vou pro 2G, pro 3G, Wi-Fi e não resolve não tem jeito não. Amigo, vamos lá então. Mas vamos lá, vamos em frente. Fala um pouquinho aí pra gente dos desafios aí do poder público na questão da utilização de dados. O que você está vendo aí? Enfim, fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, eu acho que quando a gente fala em poder público, eu não sei se infelizmente eu perdi o início da live com a Vivi. Eu estava em outra live, por sinal, né? Que agora é uma live a cada hora, então o negócio está puxado. Sim. Mas vamos falar de poder público tanto no sentido genérico, né? No Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. E no Brasil também, porque eu acho que... Eu vou começar, na verdade, pelo contrário. Vou começar falando do poder público brasileiro, o quanto que vai e está sendo desafiador para o poder público lidar com esse tipo de situação, uma vez que nós não temos a LGPD aqui. Eu vi que a Vivi tocou nesse assunto, ela falou muito, muito corretamente. A falta da LGPD, ela traz muitos problemas aqui para o Brasil. E ela falou também dessa medida provisória, a 954, porque, rapaz, é impressionante que laboratório fenomenal para proteção de dados e privacidade que é essa medida provisória. É uma coisa impressionante. E tem mais desdobramentos que estão surgindo aí, tá? Não quero ficar antecipando notícia que depois vou falar que é fake news, mas tem coisas que vão acontecer ainda por aí. Essa história não acabou, não. Mas é impressionante, Valadão, como que
que essa medida provisória realmente ela está despertando ela está despertando a sociedade para essa temática novamente. Veja, o governo edita uma medida provisória com a intenção declarada de combater os efeitos da pandemia. E para isso é necessário avaliar, através de uma pesquisa estatística, a situação macroeconômica do país. Então você pega um instituto como o IBGE para realizar um censo estatístico e você dá a esse instituto uma possibilidade de continuar o seu trabalho através da coleta de dados pessoais, que é algo que é tradicionalmente feito, por sinal, né? Tradicionalmente feito. Sim. Mas aí você escolhe uma medida provisória, sustentando aí os requisitos constitucionais que você entende que são cabíveis, você adota uma medida provisória com uma intenção aparentemente boa, mas você erra na tinta da caneta. Porque ao invés de você observar o que é o valor da privacidade e o que significa a proteção de dados hoje para o país, você simplesmente ignora esse debate de uma certa forma e lança mão de uma prerrogativa constitucional de legislar autorizando o tratamento de dados pessoais. E isso não é a primeira vez. A gente tem que lembrar, a Lei 13.979, a Lei Covid, faz exatamente a mesma coisa. Ela abre a janela de oportunidade para o tratamento de dados pessoais. Ela fala o quê? É obrigatório o compartilhamento entre os órgãos, os entes da federação, os órgãos e os entes da federação, em relação a pessoas infectadas pelo Covid-19. E também estende a obrigatoriedade, então entra uma obrigação legal. Oi. Não, a gente teve um probleminha no seu áudio, mas voltou. Pode falar. Tá, ok. Então a gente abre a possibilidade de realizar o tratamento de dados pessoais. O que falhou lá, falhou aqui também, só que em proporções diferentes. A Lei 13.979, ela abriu a possibilidade de tratamento de dados pessoais através de quê? Do compartilhamento obrigatório, né, compulsório. Maravilha. Não há nenhuma salvaguarda sobre o que vai ser feito com isso. Mas tem finalidade. A finalidade é o combate à disseminação do coronavírus. Perfeito. Está lá, está muito clara a finalidade. Mas e o resto das proteções que o indivíduo tem? E o direito do indivíduo com relação a isso? Eu tenho o direito de questionar, eu tenho o direito de me opor, quais são os direitos que eu tenho em relação a isso? A gente não tem isso em lugar nenhum praticamente. Por quê? Porque a lei que daria essa visão e esses direitos, ela não tem efeito, ela não tem eficácia, ela não está valendo, ela não está vigente. Então nós temos uma dificuldade imensa de tentar dimensionar essa realidade com a realidade de uma nova visão sobre a privacidade e proteção de dados. Aí, de novo, aconteceu uma segunda vez, agora, MP 954. Para a realização do censo, haverá compartilhamento obrigatório, só que agora foi um pouco mais agressivo, né? Haverá compartilhamento obrigatório das empresas de telecomunicação com relação ao nome, telefone e endereço para o IBGE. Maravilha. O que tem de errado nessa história aí? Bom, tem muita coisa errada. Primeiro ponto que se questiona nessa medida provisória, adequação. A Vivi falou, minimização de dados. E a Vivi falou muito bem, eu cheguei a tempo de pegar essa parte da fala dela. Se você não entender nada de privacidade e proteção de dados, você tem que observar duas coisinhas. Ela falou muito claro. E uma delas foi a necessidade, ou seja, aliás, ela falou finalidade e a minimização dos dados. Aí você faz o levantamento. Para que o IBGE, que tradicionalmente realiza um censo a partir de uma metodologia amostral, porque, pelo que me consta, o IBGE nunca bateu na porta de 200 milhões de brasileiros. Ele faz um levantamento amostral e pega o resultado disso para a consecução das suas finalidades institucionais. Maravilha. Agora, vem a medida provisória dizendo que não. Já que o pesquisador não pode ir até a casa das pessoas, então a gente vai facilitar e vai pegar esses dados e mandar para o próprio IBGE. Maravilha. Mas de 200 milhões de pessoas, não há razoabilidade nisso. E outro ponto também, que foi muito batido nas ADIs, para que precisa do telefone celular, particularmente?
Tudo bem que tem o telefone fixo, mas para que precisa do telefone celular? Eu ouso dizer, Valadão, e aqui, claro, posso estar totalmente errado, mas eu acho que ninguém no Brasil, nenhum órgão, ente, público ou privado, teria uma base tão valiosa, tão rica, como essa que o IBGE está prestes a se apoderar. Porque as empresas de telecomunicação, elas têm ali, cada uma tem a sua base própria, né, Tá travado, Valadão? Não, o áudio está funcionando. O áudio está funcionando, tá bom. Está chegando bem para mim. Tá bom. As empresas de telecomunicação, cada uma tem a sua própria base, mas ninguém tem uma base consolidada, né? Ninguém pegou isso aí, pegou tudo isso, juntou e fez uma base tão rica como essa. E a gente sabe que essa é uma informação valiosíssima, que teria N utilidades. Então o governo pecou brutalmente na justificativa desse ponto específico. Por que pegar, primeiro, tantos dados, nome, telefone, endereço, e segundo, por que de 200 milhões de pessoas? Por quê? Qual que é a necessidade efetivamente disso? Então já pecou por esse aspecto. E pecou por outros aspectos também. As empresas de telecomunicação, se a gente parar para observar, se você fizer um levantamento, você for conversar com as pessoas, não vai nem oficiar ninguém, for só conversar, você vai, olha, vem cá, o que você achou? Você pega a equipe de TI, a equipe de jurídico, o que você achou dessa medida provisória e desse decreto? Você acha que esses documentos eles têm os parâmetros necessários para garantir a segurança cibernética que todos precisam? Não vai ter um que vai concordar com isso, porque não tem nada lá. Não tem nada. A medida provisória não fala nada objetivamente, ela não define nada, e a instrução normativa que o IBGE publicou, menos ainda. E essa história ela é tão complexa que tem mais coisas. Vamos colocar a lenha na fogueira, ou fogo no parquinho, né, como o pessoal gosta de usar. Tem mais um problema também. Se você for atrás do processo administrativo da Anatel, porque a medida provisória determina que a Anatel seja ouvida, né, para a edição desse ato. Você vai lá ter acesso a esse parecer da Anatel, você vai ver que a Anatel faz várias recomendações de salvaguardas para que isso possa ser utilizado. O IBGE ouviu, adotou nenhuma. A instrução normativa, do jeito que ela foi apresentada à Anatel, ela foi publicada no Diário Oficial. Então, é triste que o governo tenha que aprender a duras penas aí, como que não dá mais para você legislar ou fazer uso dessas informações sem ter a visão da proteção de dados. O que está acontecendo no mundo, né? Até porque a nossa live aqui é poder público, então vamos sair do Brasil um pouquinho. O que está acontecendo no mundo como um todo? Todo e qualquer debate de países, de democracias sérias, vamos colocar assim, que envolvem o coronavírus, o combate à pandemia, todo e qualquer debate é um debate que permeia a discussão de privacidade. Todo e qualquer debate. Nós temos diversas iniciativas internacionais, iniciativas de neutralidade, são cientistas, são acadêmicos, são grupos de cabeças pensantes querendo propor padrões, standards internacionais que sejam privacy friendly. Nós estamos falando aqui de padrões, por exemplo, já tem essa discussão dos passaportes de imunidade, das credenciais de imunidade, ou seja, alguns países estão discutindo o retorno da vida social comum, né, tradicional. Através de quê? Através de algum tipo de protocolo. Que grupo que vai poder voltar a conviver na sociedade, a trabalhar, que grupo que não pode, qual que é o grupo de risco, de que maneira você foi infectado, não foi infectado, como é que você vai ter essa certeza? Você vai simplesmente abrir com base com base numa opinião? Não pode, tem que ser com base em dados, números e informações científicas. E como é que isso pode ser utilizado? Com esses estándares, com essas credenciais. E essas credenciais estão sendo construídas com a visão específica de privacidade. Então você vai gerar passaportes de imunidade, credenciais de imunidade, para dizer se a pessoa foi infectada e se curou, ou se ela está infectada ainda, para que ela possa retornar à sociedade e trabalhar, porque o risco é de todos. O risco é de todos. Isso é só para dizer uma, né? Você tem aquela chamada a CCI, que é a COVID Credentials Initiative,
que é a Iniciativa de Credenciais Covid, que é um grupo supranacional que envolve pesquisadores de várias nacionalidades, de várias empresas de tecnologia, buscando essa resposta. Você tem uma outra iniciativa europeia, que é aquela Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, que é o rastreamento de proximidade, né? Que acho que a Estela deve comentar um pouco sobre isso. Mas você tem esses protocolos, como é que você vai utilizar aplicativos, você vai pegar o celular, as pessoas vão se aproximar uma da outra, o Bluetooth vai pegar uma informação e essa informação vai acusar que essa pessoa está infectada num raio de 15 metros. Como é que isso funciona? Isso só pode dar certo se houver protocolos de privacidade. Não tem outra forma, não tem outra forma. Aladão, você tem várias discussões disso no mundo inteiro, discussões, de novo, que não conseguem dissociar Covid de privacidade. Se tem uma coisa que essa pandemia está servindo de lições para o planeta e para a humanidade até, é como que a privacidade precisa estar na pauta da ordem do dia. Não tem como dissociar. E no Brasil, a gente não consegue esse debate com tanta clareza. Mas a LGPD não está em vigor, mas ela foi aprovada, foi sancionada. Ela é uma norma que está direcionando o debate. É uma coisa que eu chamo, eu escrevi um artigo para o Jota, e eu chamei isso de efeito LGPD. Estivemos lá no INSPER, você esteve lá estudando lá com a gente, os seus colegas da Procuradoria estão estudando, cada turma tem 50, 100 alunos, e isso tem um efeito multiplicador. Desses 50, 100 alunos, eles levam esse conhecimento para suas respectivas entidades, empresas, setores e órgãos públicos. Isso vai se multiplicando. A massa crítica da discussão em torno da privacidade e da proteção de dados já está formada no Brasil. Claro que ela tende a aumentar, mas ela já está formada. Não tem para onde correr. Até o presidente da República, que estava tão refratário a esse debate, está usando agora a discussão sobre privacidade. Eu não vou politizar a nossa live aqui, que não vale a pena. Mas tem discussões e mais discussões. Então, enfim, e essa medida provisória, de novo, laboratório fenomenal. Foram 5 ADIs. 5! É uma coisa impressionante. A medida provisória recebeu 344 emendas, Maladão. Eu perdi a conta no 298. Não, rapaz, são 5 artigos. É uma medida provisória com 5 artigos. 344 emendas. A gente está analisando ainda, porque, pelo amor de Deus, ainda não desenvolveram um robozinho para nos ajudar nisso aí, não. Mas estamos lá fazendo uma avaliação de cada emenda dessa. E é isso mesmo, não tem para onde correr. E agora, a lição. Vai publicar outra medida? Quer utilizar os dados pessoais? Pois bem, se prepare, porque a sociedade está bem testada nesse aspecto. Se tem uma coisa que vai ser útil de tudo isso que está acontecendo, inclusive dessa medida provisória, se tem uma coisa que vai ser útil, vai ser o efeito crítico e de controle social em torno da privacidade. Disso não tenha dúvida. Vocês, colegas aí da advocacia pública, que estão aí na defesa dos interesses públicos, dos órgãos e entes públicos, têm que se preparar para esse debate, porque o que vai ter... já tem ação popular sobre isso, se eu não me engano, já são 4 no Brasil. Eu não sei se esse número aumentou, mas eu tinha conhecimento de 4 ações populares já circulando por aí. E vai vir muito mais por aí. A Lei de Acesso à Informação pode preparar, cada órgão que está lidando com dado pessoal pode se preparar, porque vai vir uma saraivada de pedidos de acesso à informação. Uma saraivada de pedidos. E é uma coisa que você sempre fala, né, Fabrício? Tem aí essa iniciativa de prorrogar a entrada em vigor. Estava até falando aqui, quando a gente estava tentando conectar com você, que a entrada, né, o projeto de lei que está lá em andamento no Congresso prorroga a entrada em vigor das multas, da autoridade nacional, enfim, mas os princípios, enfim, não tem nada sobre isso. Então vai entrar com o Código de Defesa do Consumidor, enfim, vai entrar fazendo, digamos, um estrago bem grande, né? E olha, eu conversei com alguns colegas, eu nunca me posicionei nem a favor e nem contra a prorrogação. Eu sempre me posicionei, na verdade, de que a lei tem que entrar em vigor.
Se a sociedade quer agora, quer depois, não me importa, não. Isso aí é a sociedade brasileira que escolhe. Mas uma coisa que eu sempre bati nessa tecla, prorrogar sanção vai, na minha opinião, tornar pior o cenário social. Porque as pessoas estão falando, a prorrogação dos efeitos da lei, da punição, a autoridade não vai punir. Quem, pelo amor de Deus, quem que vai apostar que a autoridade, com toda a dificuldade que ela está tendo de implementação, vai ter tempo hábil de, dentro de 12 meses, abrir processos de fiscalização e concluir esses processos? Eu tenho dúvidas sinceras de que em 12 meses de atuação, de uma primeira vez, né, não é qualquer autoridade, é a primeira autoridade do país nessa história, ela vai ter condição de se preparar para inaugurar o processo fiscalizatório em um intervalo de 12 meses. Então não vai vir multa nesse período. Se ela for instituída amanhã, não vai, eu duvido que vai acontecer. E outra. Não tem como. O que a autoridade deveria fazer agora, na minha opinião, era ser instituída e regulamentar essa lei. Baladão, pelo amor de Deus, é isso que a gente precisa. É dar precisa de diretriz, né? Exato. Precisa de algumas diretrizes mais claras, tá? É muito abstrato. Exatamente, exatamente, é isso. Fabrício, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar a Estela, vou encerrar por aqui a sua participação, ótimo. Pelo menos por hora, se você quiser continuar aqui com a gente, estou vendo que o seu fã é grande aqui, tá? Todo mundo, enfim, todo mundo gostando aqui da sua participação, então se você quiser ficar com a gente no final, voltar para falar alguma coisa, vou ficar sim. Fica à vontade. Tá bom, meu amigo? Obrigado, valeu, Estela Aranha, vou colocá-la para dentro. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Colocando aqui agora para dentro a nossa Estela Aranha. Ei, Estela! Tudo bom? Como vai? Tudo bem, querida? Tranquilo? Novamente em uma atividade da escola. Legal. Para quem não conhece a Estela, além de advogada especialista em privacidade e proteção de dados, ela é presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ, uma comissão que bastante ativa, reconhecida nacionalmente. Estela, então, vou já te dar a palavra, só alertando que se cair, a gente faz o seguinte, a gente volta, tá? E aí você conclui seu raciocínio, vocês fazem perguntas entre vocês, se alguém aí que tá participando como ouvinte quiser direcionar alguma pergunta, fique à vontade também, tá bom? Estela, a palavra é sua, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui de novo. Você, Viviane, Fabrício, todos, eu estou vendo um monte de gente conhecida, da nossa comissão temos o William, a Tâmila, Marcelo Oliveira, que é o nosso tesoureiro lá da OAB, a Mônica também está aí, enfim, é muito bom tê-los todos aqui. Vamos começar aqui, assim, tem tanto assunto, né, que a gente podia falar um pouco entre todos os assuntos, né? Primeiro que a gente vai para enganchar aqui na fala do Fabrício da MP 954, né? Que, enfim, tão polêmica, né? E essas ações diretas de inconstitucionalidade no STF, né? Eu primeiro, assim, é claro que, enfim, tive uma reação como todos, né? Quem é da área de proteção de dados e privacidade, de surpresa com a MP, né? Com exatamente isso, né? Com a desproporcionalidade dela. Mas, particularmente, cada ação direta tem o seu argumento. E eu, particularmente, ainda não estou convencida se é um problema realmente de proteção de dados ou até uma questão de privacidade mesmo, do artigo 5º, inciso 10º, de privacidade. Então, essa é a primeira questão. Que tem isso na ação da OAB, né, muito fortemente, mais do que nas outras ações, né? Porque o acesso aos dados cadastrais sem decisão judicial, que a gente, enfim, né, aí principalmente os criminalistas defendem aí na base do sigilo telefônico e do sigilo telemático. Esse acesso só é permitido em raríssimos casos, que é no caso de investigação criminal, de crime organizado, né, e de lei de lavagem de dinheiro. E mesmo nestes casos, que são as grandes exceções, você não pode vincular os dados cadastrais a um número de telefone. Então, é uma coisa que a nossa Constituição, a nossa legislação super restringe esse acesso. Então, você abrir de uma forma dessas, inclusive no ponto de vista da privacidade tradicional mesmo, daquela do direito, né, do Estado não intervir na privacidade do indivíduo, sem pensar em autodeterminação informativa. Né? Então, e aí, assim, a única coisa que eu
ficaria na dúvida que no Marco Civil, quando fala do sigilo telemático, no artigo 10 do parágrafo 3º, ele fala que acesso aos dados cadastrais pelas autoridades administrativas que tenham competência legal, mas é muito vago. Então, talvez se encaixando aí, e aí você teria essa, vamos dizer assim, essa autorização legislativa, por mais que a MP seja uma nova autorização legislativa, mas ela é tudo, para não dizer que ela é totalmente estranha ao nosso regime constitucional, e você aceitar a hipótese, vencida a etapa, que isso não é uma questão de ofensa à privacidade estrito sensu, sem pensar em proteção de dados, aí você passa assim, bom, então estamos no campo da Big... Você pode ter sim esses dados, mas aí você pode ter esses dados, a gente está no campo do Big Data, que é da autodeterminação informativa, né? Que é esse número e volume de dados que você vai formar perfis dos cidadãos. E isso é a clássica ação, né, da Alemanha, que decidiu o conceito que iniciou a proteção de dados, né, a grande base da proteção de dados no mundo, da discussão na Europa, da autodeterminação informativa, né? E aí você tem uma outra discussão que o STF vai ter que enfrentar, uma vez enfrentada a questão da privacidade, é se esse princípio foi realmente recepcionado pela nossa Constituição tacitamente, porque expressamente não está. A gente tem até uma emenda constitucional que espero que seja aprovada esse ano, dada a importância do tema. Então, eu acho que essa aí vai ser, para o nosso campo, uma votação histórica e importantíssima, né? Porque a gente vai ter o nosso caso censo no Brasil, que teve em 83 na Alemanha, que foi o fundamento de todas as legislações de proteção de dados na Europa, e que são a base da tradição, né, dessa cultura, dessa política e da tradição jurídica de proteção de dados. De repente a gente se firme aqui. Não sei como vai ser a decisão do STF. Eu fiquei preocupada quando a Rosa Weber faz esse pedido de informação, prazo é hoje, né? Hoje eram 48 horas, foi na terça. Vamos ver como é que se segue esse julgamento. Mas a gente tem que ter atenção absoluta, e aí a área de proteção de dados pessoais vamos ter que acompanhar. O outro tema é o uso de dados no combate à pandemia, né? Que também está sendo super polêmico, debatido, politizado, inclusive, mais do que deveria, né? E aí eu acho que tem algumas questões, né? Aqui no Brasil hoje nós temos a história dos mapas de calor, né? Que chegou até a ser discutido no governo federal, teve parecer da Anatel, teve... o Ministério da Ciência e Tecnologia emitiu parecer, iniciou-se um acordo com as telefônicas e foi parado, né? Mas temos alguns estados usando isso, né? Alguns convênios diretamente com as telefônicas, que é no caso do estado de São Paulo, e assim, fica claro, os dados pessoais aí, o governo do estado, pelo que a gente tem informação, porque a gente também não tem acesso aos contratos, deveria, né? Para transparência, principalmente, porque quando você faz esse uso de dados, a população ter confiança é essencial. Então, para ter essa confiança, a gente deveria ter acesso, que isso era muito importante. Acesso, auditar, acompanhar, conhecer os programas, a gente não tem. Mas, presumindo a boa-fé, porque eu acho que a lei de proteção de dados, ela presume a boa-fé, né, das pessoas. Inclusive, porque a autoridade não vai lá fiscalizar as empresas. É somente quando você tem um vazamento, algum problema, que você tem que provar que você fez tudo aquilo. Em tese, a proteção de dados é uma lei muito mais de procedimentos, né? E ela presume que as pessoas a boa-fé. A gente vê somente o uso, então, de dados desse mapa de calor, que são aqueles chamados dados cartográficos, né? Que você coloca nos mapas, e estatísticos. Então, enfim, não chegam assim, a ser absolutamente anônimos, porque dizem que se o dado é anônimo não é útil. Eu ouço muito isso na TI, né? É muito difícil, mas o que o governo tem acesso, porque quem trata os dados são as telefonias. Agora, não sei se você viu que interessante, dia 23, o sindicato do setor de telefonias decidiu lançar um site para fazer isso de modo consolidado para o Brasil inteiro. Em vez de cada estado ter a sua legislação, acompanhar, ter o seu regulamento, eles vão fazer um site, vão colocar desta mesma forma, cartográfica, os mapas de calor, eles vão assinar um acordo com cada estado, eles vão ter uma senha que não a população em geral não vai ver, só os governos, e esses governos vão acompanhar esses mapas de calor com dados estatísticos e cartográficos para não ter mais dúvidas e para a população ter confiança de que as telefônicas não estão passando, porque para as telefônicas é importante você não ficar desconfiando que o governo está monitorando os dados. Então foi a maneira que as companhias telefônicas
tiveram de fazer assim, não, vamos fazer uma coisa padrão, não vai achar que cada governo passa de um jeito, cada um tem um... Nós vamos fazer nosso contrato de adesão, e se a companhia, se o Estado ou o município quiser usar, ele que use o nosso contrato de adesão, e para os nossos consumidores também não terem dúvida que a gente está passando essa movimentação diária, porque as pessoas ficam, né? Porque falam assim, eu recebi um SMS quando eu saio de casa. Mas não é porque o teu telefone, a sua movimentação está monitorada, porque você tem aquelas estações rádio base que quando você muda de antena, Sim. manda mensagem, ele não sabe para quem está mandando a mensagem. É igual quando a gente viaja, por exemplo, chega no aeroporto e chega uma mensagem do consulado do Brasil nos Estados Unidos, e fala, ele não sabe que é você que está viajando, ele sabe que um telefone com mais 55 chegou naquela antena rádio base, né? É a mesma lógica. Então, assim, isso não tem um problema grande de privacidade, mas essa desconfiança é ruim, né? Isso também é importante, a história da confiança, é a história da MP, né? Porque nada mais importante para os dados estatísticos do que a confiança da população de que há o sigilo estatístico. Então, você pôr em xeque, isso é um dos pecados da MP, você pôr em xeque vamos dizer, a confiança que nós temos no IBGE é muito complicado, porque para futuras pesquisas você pode ter a desconfiança da população de passar os dados, né? Então, porque você tem que ter a confiança nesse estilo estatístico para você abrir sua vida, você sabe tua renda, sabe tudo, né? Eu já fui amostra do PNAD, que é o que eles querem fazer por telefone, né? Essa amostra, eles vêm a cada 3 meses na sua casa, entram na sua casa, perguntam tudo da sua vida. Você tem que ter uma absoluta confiança no Instituto. Então, se você começa a criar esse tipo de conflito aí em relação ao IBGE e não ter essa confiança, é um problema para a estatística. Mas vamos lembrar a importância do uso de dados e uso de Big Data. Isso não está em questão. A questão é como ela impacta menos na vida das pessoas, na privacidade das pessoas. E assim, como esses dados são seguros, né? Que o Fabrício falou de cibersegurança, de segurança de informação, que também isso aí tem que ser levado em conta. Enfim, proporcionalidade, que a gente já falou, minimização desse uso desses dados, a estrita finalidade, a certeza que eles só serão usados para isso, o prazo temporal, né? E aí a gente pode falar disso, por exemplo, numa coisa que eu acho que vai ser o nosso debate futuro, que é a história desses aplicativos que o Fabrício comentou também um pouco, de rastreamento de contato, né? Hoje nós temos aqui 43 aplicativos no mundo de rastreamento de contatos. Não são 43 países, são 23, mas é que tem países... Índia, por exemplo, tem 10. Cada país tem países que tem de estado, a Coreia tem 3, enfim. O aplicativo que tem mais downloads é justamente na Índia, que hoje já teve 50 milhões de downloads, é uma coisa enorme, né? Agora, sim, tem um problema que 26% desses aplicativos no mundo não tem política nenhuma de privacidade. E aí a gente vai falar um pouquinho deles, porque tem uma total diferença de aplicativos que têm total controle, né? Que são aqueles da China, que a gente... que na verdade tem controle da tua vida inteira, né? Não só da Covid, mas tem aplicativos similares na Rússia, mas não só em países mais totalitários, tá? Tem países democráticos como a Coreia do Sul, que está usando esses sistemas absolutamente invasivos de privacidade. E aí eu acho que tem um pouco a ver tanto com a cultura de lá, um pouco dessa coisa, né, de mais ênfase à vida comunitária do que a privacidade, mas também a cultura deles de combate à pandemia, porque eles têm questões desde 2000, 2002, né, SARS, MERS, a gripe aviária, H1N1, enfim, uma coisa muito grave lá para eles. Então, acho que vai cair nosso horário aqui. Enfim, e a questão também de que tecnologia usar, né? Porque o geolock, por exemplo, a geolocalização é super invasivo. Hoje, 64% dos aplicativos usam geolocalização, né? E nós temos as melhores práticas aí, que é o que está sendo aplicado na Europa. Até aquele Imperial London College, que fez aquelas pesquisas de projeção do Covid, eles também fizeram um whitebook em relação a essas tecnologias. E qual que é a melhor tecnologia, né? E o Bluetooth, de longe, o Bluetooth de baixo consumo de energia é o recomendado. Eu acho que a gente vai cair. Não, se cair, a gente abre outra, não se preocupa, não. Por que ele é recomendado? Porque o Bluetooth, ele não... que a tecnologia, inclusive, está tendo um acordo da Apple com a Google de montar também muito parecido
uma aplicação, né? Na verdade, nem é uma aplicação, que a ideia deles é colocar dentro do sistema operacional deles para não precisar fazer o download, porque se fosse uma aplicação, quando a aplicação está rodando em segundo plano, ela não funciona muito bem. Então, ela tem que estar sempre em primeiro plano. Mas esses aplicativos de contato de Bluetooth, o que eles fazem? Eles, cada celular que se conecta a outro celular e troca um sinal, e esses sinais não vão para o sistema central, eles ficam no próprio telefone. E você tem lá armazenado todos os telefones que você teve contato. Aí, uma vez que você está contaminado e você manda lá para o sistema "estou contaminado", ele vai avisar aqueles que tiveram dentro de um protocolo, por exemplo, mais de meia hora, 10 metros daquele telefone. Ele avisa que a pessoa teve esse contato. Por que isso é importante, né? A gente está falando de testagem em massa. Como é que a gente vai testar 200 milhões de pessoas? Que horas eu testo? Eu testo hoje, amanhã eu vou no mercado, o teste não vale mais. Testo 3 vezes. Não, eu vou testar quando eu tenho alguma razão de achar que eu posso estar contaminado. Então, esses aplicativos de rastreamento de contatos são muito importantes, principalmente na abertura das quarentenas, dos lockdowns, por causa disso. Porque eu sei quando eu vou... Tem sentido eu testar a pessoa. Não adianta eu testar todo mundo agora, amanhã todo mundo vai no mercado, vai ter que testar 20 vezes. Ou então, assim, testar gente que não está em cidade, que não tem contato, que não está tendo contágio. Não. Perfeito. Então... Eu sei que isso está sendo discutido. Eu até recebi algumas ligações, pedidos de orientações de pessoas, de parlamentares, que isso está sendo discutido. Eu acho que isso seria uma próxima etapa. É claro que a gente fica mais, mais temeroso, mais cuidadoso, porque isso é um rastreamento individual, né? Por mais que você possa não ter uma proteção de dados maior, né? Porque se você... tem sistemas de identificação que eles estão usando nisso, que você tem um sistema que você sempre tem o mesmo identificador. Isso no futuro você pode localizar quem é a pessoa e aí, no fim, você consegue fazer... Mas eles usam, na Europa estão fazendo isso, e esse aplicativo da Apple, do Google, você vai trocando de tempo em tempo, cada 3 horas e tal, esse número aleatório. Então, esse identificador, você não identifica realmente as pessoas. Então... por exemplo, essa das empresas, das Big Techs, eles inclusive colocam um ruído lá que você suplementar para você não ter a questão da privacidade. Mas isso é muito importante ser comunicado, porque isso depende de confiança. Não adianta nada você ter esses aplicativos para funcionar, você precisa entre 40% a 60% da população usar. Então, se você não tem confiança e as pessoas ficam com medo e não baixam, eles não são eficazes. Né? E eu acho que é um bom método de você poder trabalhar isso. A gente precisa usar todas as... Né? Eu acho que inteligência artificial é aquela... data for good, né? Porque a gente, em proteção de dados, às vezes a gente parece que Big Data é sempre do mal, né? Não é, a gente pode usar para o bem, para fazer coisas boas. Dentro de padrões, você fazendo impacto, análise de impacto nos jeitos de personalidade, nos jeitos humanos, você consegue fazer trabalhos tanto de inteligência artificial, tanto de uso de análise de Big Data, super interessante, que vai ajudar a gente a combater essa pandemia e outros problemas de saúde que nós vamos ter, enfim, etc. Mas a gente também tem que estar muito atento, porque tende-se a ter uma sociedade de vigilância. Você vai cair, tá? Você vai cair agora, eu já vou encerrar e vou abrir outro. Tá ótimo. Só um segundo. Convidei a Estela novamente. Então, enfim, Estela, vamos lá. Falo demais aqui, encerrando. Tem problema. Agora a gente tem tempo de sobra, pode falar à vontade. O tema é bom também. No finalzinho, mas enfim, a gente tende a... que as pessoas estão entrando agora, então tem que dar uma esperadinha. Mas aqui a gente disparou aqui, mas o tema é muito interessante. Não, o tema é bem legal, o tema é muito legal. O trio também é muito... Né? O trio foi a Viviane... sempre trazendo muita coisa interessante para a gente, Fabrício, que a gente, enfim. A gente teve a nata hoje aqui da proteção de dados, você, Fabrício e Viviane. Faltou gente, mas peso trio parada dura, trio pesadíssimo. Não, e você também aqui com a gente. Que nada. Enfim, e assim, só para finalizar isso, assim, a gente não pode esquecer, né, eu estou fazendo... assim, né, necessidade do uso, mas a questão de vigilância e controle, que a gente já tendia, né, a ter aumento da vigilância e controle, que a gente da proteção de dados sabe, né, justamente por todos esses meios aí de rastreamento, depois da internet das coisas, né, que o nosso colega Magrani sempre fala, né, no aumento, o 5G, você
tende a aumentar essa vigilância e controle. E com a Covid, você tende a aumentar ainda mais, porque você muda alguns conceitos essenciais, né? A segurança e a segurança pública vai naturalmente incluir a saúde, né? Agora, a segurança não vai ser só a segurança física, a saúde pública vai estar na segurança pública, né? Segurança biológica vai ser algo importante. E para você cuidar disso, você aumenta esses graus de vigilância, de controle, de rastreamento, né? Tem alguns países que estudam você ter um aplicativo para você poder viajar, que controle sua temperatura 15 dias antes e tal, porque você não viajar estando contaminado, então para você pegar um visto você teria que usar isso. Então, assim, eu estou dando um exemplo, mas assim, cada vez mais você vai ter coisas de reconhecimento facial que isso tem na Ásia. A gente olha para a Ásia porque a Ásia tem essa tradição de monitoramento e no combate a essas doenças e pandemias. Sim, né? sim. E a gente olha lá e vê que eles tiveram meia dúzia de epidemias grandes. Então, essas epidemias grandes podem virar pandemia, como essa virou. Um dia, um daqueles outros vírus de epidemia vão fazer mutações, vão ser mais contagiosos e vão viajar. Então, a gente vai ter um incremento dessa vigilância e controle. Então, tem que ficar atento, principalmente quando cessar isso, para que esses mecanismos não continuem. E o legado, porque a gente está falando um monte de dado de saúde, aí por aí, né? Um monte de dado de saúde sendo usado. Enquanto a LGPD não está vigente, esses dados não são considerados dados sensíveis, então não há um tratamento especial de dado sensível como deveria requerer a saúde. E a gente vai ter um legado, a gente vê que está todo mundo trocando dados de saúde por aí à vontade. A gente vê praticamente jornalista lendo o prontuário médico da pessoa lá sem autorização. Não, a gente vê um monte de casos que aconteceram nesse sentido, né? De a família saber que a pessoa está contaminada, né, pela TV, enfim, ou serem expostas. Então, a gente tem um monte de dados de saúde que são dados sensíveis pela LGPD e tem todo sentido, né? Porque esses dados podem gerar aí problemas futuros para as pessoas e tal. E tem todo esse legado, fora que a gente nem falou aqui, que é o assunto do poder público, dessa coisa do privado, né? Que não é só privado, que é público, né? Que as crianças tendo aula na internet em casa. Quantas crianças estão tantas horas no computador? E aqui eu não sei como está o sistema público de ensino, se alguns estão usando ou não, mas eu sei que, por exemplo, todo o sistema público de Nova York estava usando o Zoom e de repente teve que parar e mudar de aplicativo. E você tem uma ideia Tem uma ideia que está sendo debatida, que é, na verdade, a utilização das TVs públicas, né? Ao invés de fazer por plataformas de Zoom, se vale, você faria... Sim. Com áudio, com vídeo, você gravando o desempenho da criança e tal, e aí vai ficar onde esses dados? Como as escolas vão guardar esses dados? Qual vai ser a guarda disso, a utilização, entendeu? Enfim, outros serviços públicos, né? Mas a gente está usando esses dados, e dados de criança não são dados sensíveis, mas eles têm um tratamento especial pela LGPD. Enquanto não tiver de vigor, a gente... Então, assim, enfim, o cuidado com o legado, tanto desses dados herdados, quanto o legado de vigilância e controle que não pode permanecer. Então, Stella, eu queria endereçar para você uma pergunta. Na verdade, é mais uma indagação. Eu cheguei a conversar isso com o Fabrício uma vez e queria, de repente, depois que você falar, até perguntar a Viviane. Eu vi que ela voltou. E a Viviane deixou muito claro no início que ela fez, se você não sabe nada de proteção de dados, você tem que saber que aquela coleta tem que se dar por uma finalidade. A gente, na área pública, né, a gente tem uma questão assim, são várias finalidades públicas. Então você pode ter, deixa eu só abrir a porta aqui, deixa eles saírem, meus cachorrinhos estão pedindo para sair aqui, desculpa, gente. A gente tem a coleta, às vezes, desses dados para uma finalidade A, que é uma finalidade pública legítima, mas, enfim, eventualmente o Estado precisa utilizar esse dado que foi captado, né, que foi adquirido, enfim, que foi coletado para uma finalidade A, para uma finalidade B também pública. E, às vezes, tem algumas questões que, por exemplo, você capturou, né, fez lá a questão de para proteção de desabamento de encostas. Foi lá, coletou o dado da pessoa, você pega esse dado, sei lá, se você utiliza esse dado depois no ataque a uma pandemia, ok. Mas, de repente, a utilização desse dado numa execução fiscal. Entendeu? Sim,
como que você, no direito administrativo, tem uma solução que é a ideia da predestinação. Você aproveita uma finalidade pública, né, no ato da desapropriação, tem uma finalidade pública, você desapropriou com aquela, mas eventualmente tem uma outra finalidade também pública posterior que você justifica. Então, assim, isso é uma coisa que, assim, eu nunca vi ninguém, assim, tirando o debate que eu tive com o Fabrício, eu não vi ninguém tratando especificamente desse tema. Queria ouvir um pouquinho você falando disso e a Viviane também. Enfim, então, você já parou para pensar disso? Por isso que a gente precisava ter a colega Lúcia aqui, que ela fala tanto disso. Sim. Né? Por isso que é uma crítica ao cadastro único, né? Porque você no cadastro único está dizendo que você pode compartilhar todos os dados para todas as finalidades, e isso, assim, é claro que o poder público ele tem um tratamento diferente e especial porque a finalidade é pública, né? Mas isso não quer dizer que ele tem carta branca para tudo, para fazer o que quiser, né? E quando a gente fala, quando tem cadastros públicos, é muito importante você ter algumas questões que não necessariamente esses cadastros podem ser compartilhados, né? Quando eu até falei da questão do sigilo, né? A gente tem algumas decisões aí, tanto de cadastro do IBGE no STF, quanto da educação, por exemplo, que o STF tem julgamentos contrários que eles não puderam ser usados esses dados para outras finalidades, justamente um por comprometer o sigilo estatístico e o outro na questão por ser alunos da escola pública e tal. Então a gente precisa de uma regulação super importante para esses cadastros e essa finalidade que é muito parecida, que eu acho que deve ser muito parecido com a história quando a gente fala da criança e do adolescente, para o bem da ideia, enfim, tem que, né? É diferente você usar, isso que você falou, usar numa pandemia, se for para salvar a vida e a saúde das pessoas, faz sentido. Para você fazer uma execução fiscal, não faz, né? Então você vê o sentido da lei, quando ela fala da criança e do adolescente, para o bem da criança, você flexibiliza. Se não é, como você diz, legítimo interesse, tem que haver, enfim, se for vamos dizer assim, para alguma coisa, para o bem da pessoa que é o titular, você tem uma outra... Exatamente. Então a gente tinha que pensar como isso daí, eu não sei se é a NPD que vai fazer isso, mas tem que ter uma regulação desse cadastro público, aonde pode ser, o que pode ser compartilhado, mas eu acho muito importante não ser permitido a formação de perfis individuais com todos os seus dados nesses cadastros públicos. Né? Porque aí você tem absolutamente, aí você pode usar para qualquer finalidade, né? E é o profiling, que é a coisa que você tem absolutamente controle de tudo da pessoa, né? Isso é um grave, a violação à privacidade, né? Porque então você ter uma regulação que você não permite profiling da pessoa, que é ter todos esses dados, e você saber e ter pesos e medidas de o que pode ser compartilhado, como pode ser compartilhado, o que pode, alguns tipos de compartilhamentos podem comprometer. É super importante. Por isso que a gente fala que é importante a agência, né? A gente, por exemplo, a Caixa agora registrou 33 milhões de usuários lá nas contas do auxílio emergencial. A gente tem um aplicativo que tem uma política de privacidade de 2016, que não tem nada a ver com a legislação atual, apesar de, né, ter, enfim, a gente hoje no sistema bancário, a gente tem o sigilo, né, do sistema bancário, tem a segurança da informação do sigilo bancário, mas assim, a dúvida, esses dados vão ser compartilhados nos cadastros únicos do governo? Que tipo de dado, todos os dados fornecidos na Caixa Econômica e tal vão para esse cadastro único? Não, essa tua questão é super importante e é preciso ter esse tipo de discussão. Quem sabe aquele comitê de governanças aí de dados coloque... Avance um pouco. Já no em primeira mão que nós nos convidamos para fazer um debate, para conversa, entender, né, lá na comissão, e eles já toparam, né, e foi designado um representante do comitê de governança de dados, e nós estamos só agendando. Ia ser sexta, mas não deu a data dele e tal, mas a gente semana que vem vai fazer um debate com eles para contar o trabalho deles no Comitê de Governança de Dados, para entender. E a gente pode cobrar essa como uma tarefa, perguntar para eles, e aí, vocês topam uma tarefa, como regular isso? É isso, Estela, obrigado, tá? Obrigada. Eu vou verificar se a Viviane está aqui, para falar, senão, minha querida, de qualquer forma, beijão, prazer revê-la, prazer ter você aqui, tá? Sair, né? Vou derrubar, pode deixar. Beijinho. Beijo. Bom, eu olhei aqui, gente, a Viviane já tinha saído, tá? Ela não consta aqui na lista, ela entrou, mas deve ter saído depois.
eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar por aqui, tá? Foi um prazer ter vocês aqui na audiência e, no máximo, depois de amanhã, essa live já está no YouTube também, para quem quiser ver depois, para quem quiser depois repassar, tá bom? Então é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, beijo, um abraço para todo mundo, um beijo, um abraço para os participantes, um abraço para todo mundo, e é isso.